Isso aqui é Qual que é o volume O volume do é o microfone? aqui, ó. Um depois do que tá aí. Esse? Tem um branco. Não, esse aqui, né? Não, é que ele tá usando Isso. Às vezes o microfone fica muito alto. Como que você ouve isso aí dessa altura? Você vai ficar surdo, menino. Não tá ouvindo isso, não. Você vai ficar surdo, Eu não menino. tava ouvindo isso, não. Eu aumentei pra mentir que eu vejo o seu. Peraí, olha. Fala. Ali tá onde? Carolina Lacerda. Caralzinho. Lacerda. Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um programa Bate-Papo Ruiós. Bate-Papo Ruiós. Meus amigos, já reservem o seu lugarzinho, porque o programa de hoje está imperdível. Antes de chamar os apresentadores do Bate-Papo Ruiós, eu gostaria de anunciar aquelas pessoas que são os patrocinadores, aquelas pessoas que acreditam na visão, têm acreditado no Grupo Ruiós Comunicação aqui na melhor rádio de Lagoa Santa, a Voz de Lagoa Santa, que são eles: Churrasquinho do Marcão, Escola de Futebol Oficial do América, Barbearia Diplomata e também Autoescola JD. Meus amigos ouvintes, meus amigos seguidores, eu gostaria de honrar aquelas pessoas que realmente acreditam no Grupo Ruiós Comunicação. Que são eles, meus amigos? Eu gostaria de falar primeiro sobre a Autoescola JD. Meus amigos, nós estamos com uma promoção imperdível. Você precisa ligar agora e conhecer os pacotes da Autoescola JD. Guarde isso, a Autoescola JD não vende serviço, mas realiza o seu sonho. Ligue lá no número 3681-7987 ou você pode mandar um WhatsApp para o número 97144-4750 e conhecer as nossas promoções, a promoção Relâmpago de dezembro. Meus amigos, também eu quero indicar também a Barbearia Diplomata, é a melhor barbearia de Lagoa Santa. Você que quer dar um trato no seu visual, quer dar uma manutenção preventiva e corretiva, você precisa ir lá na Barbearia Diplomata. A Barbearia Diplomata se encontra na Aramita de Matos Pinho, 195 Vila Maria. Meus amigos, eu gostaria também de falar da melhor escola de futebol do América em Lagoa Santa. Você precisa anotar o número para você agendar uma visita, para conhecer a metodologia de ensino, também a estrutura, com os meus amigos Jorginho e Daniela. Anote o número aí, é o 98694-3970, repetindo, 98694-3970. E também eu quero falar do melhor churrasquinho de Lagoa Santa e região, que é o Churrasquinho do Marcão. Você, meu amigo de Lagoa Santa e região, que ainda não conhece o Churrasquinho do Marcão, não experimentou o maravilhoso tempero da vovó, você precisa conhecer e experimentar. O Churrasquinho do Marcão se encontra na Avenida Pinto Alves, 3656. Guarde isso, Avenida Pinto Alves, 3656. E também quero falar sobre a marca Július Moda. Guarde isso, meu amigo ouvinte, meu amigo seguidor. A marca Július Moda é uma loja, uma página e também uma consultoria. Anote o número aí para você já agendar a sua consultoria com meu amigo Július. O número é 99395-7574. Repetindo, 99395-7574. A loja Július Moda se encontra na rua São Sebastião, 811, Vespasiano. Meus amigos, agora deixo vocês com o casal Ronaldo Amaral e Carol Lacerda. Boa tarde, Lagoa Santa. É uma alegria receber vocês aqui, juntamente com os meus irmãos aqui, a Carolina e o pastor Fernando Borges, que nos acompanha hoje. E você tem nos recebido aí na sua casa, talvez no seu carro, no seu trabalho. Nós nos alegramos muito por essa oportunidade.
Como eu disse, hoje nós estamos recebendo aqui um pastor, ele foi vereador de 2016 a 2020, deputado federal suplente de 2018 a 2021, 22, e missionário também. Nós nos alegramos com a sua presença aqui, pastor. Amém, Ronaldo. Nós somos eternamente gratos. Não sei se o senhor lembra, mas foi o senhor, junto com o pastor Márcio, que nos ordenou pastores lá na Lagoinha. Lembro disso. Amém, que bênção. Amor. Obrigada, pessoal de Lagoa Santa, todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Bate-Papo IOS. E hoje, como o Ronaldo falou, com um convidado muito especial para nós, o pastor que nos ordenou. Então é realmente uma honra, né? E com um tema muito atual e importante, né? Falar sobre o cristão e a política. Nós sabemos que é um desafio ser cristão e ser político, principalmente nos dias de hoje. Apesar que sempre foi, né, pastor? Verdade. Desde os tempos antigos, a política e a igreja sempre tiveram aí suas divergências, né? E foi difícil para conciliar. E como o senhor vê, qual é o papel principal hoje do cristão na política? Bom, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aqui a Carol, boa tarde ao pastor Ronaldo também. Para mim, primeiro, é uma alegria poder estar aqui juntos, ainda mais falando sobre esses temas que são tão importantes para que a comunidade cristã, as pessoas conservadoras dessa nação, possa compreender e possa participar. E hoje o nosso maior desafio é fazer com que as pessoas se transformem realmente em cidadãos ativos, participantes do dia a dia da comunidade, participantes do dia a dia da nossa nação, que a cada dia enfrenta cada vez mais ameaças contra a família, contra a crença, contra a nossa pátria. Então é muito importante poder estarmos aqui, conversar sobre todos esses assuntos. Para mim também é uma alegria, é uma satisfação lembrar, né, dessa oportunidade de estarmos juntos lá na Igreja Batista da Lagoinha, com o pastor Márcio Valadão, participar de um ato e de um momento tão bacana na vida da gente, que é o momento da gente assumir o ministério, tomar posicionamento e dedicar realmente ao chamado que Deus tem nos proporcionado. Então, para mim é uma alegria. Voltando aqui à pergunta, você está falando sobre o desafio hoje, do porquê que o cristão precisa estar mais envolvido na política, né? Eu acho interessante que uns anos atrás as pessoas tinham a mania de poder falar assim: fulano trabalha no ministério tempo integral. E as pessoas acham que existe separação hoje da nossa vida cristã e a vida secular, vamos dizer que eles usam isso. Eu nunca vi essa diferença. Sim, Nunca observei que existia na minha vida a diferença entre igreja e a minha vida. Ou seja, eu sou advogado, eu sou administrador de empresas, mexo na área de construção civil, fui para fora do Brasil, fiquei 6 anos, fiz seminário fora do Brasil, trabalhei com área de missões, com organizações internacionais e nunca olhei o meu trabalho como advogado, nunca olhei o meu trabalho como empresário, nunca olhei o meu dia a dia na escola, onde fosse, diferente do ministério. Aonde eu estou é um ministério, aonde eu vivo é um ministério, a minha família é um ministério, o meu trabalho é um ministério. Então eu não vejo separação entre um e o outro. Por isso que quando a gente pensa em questão de vida pública, a vida pública não deixa de ser o local onde Deus me colocou para exercer influência, levando o Evangelho como testemunho, levando também a nossa essência, que é o cheiro de Cristo, que é o sal da terra, que é a luz do mundo, em todos os ambientes. Então, para mim, não existe diferenciação entre estar dentro da igreja ou fora da igreja. Nós somos corpo, aonde estivermos, pode ser aqui na rádio, pode ser na escola, pode ser no fórum, pode ser na delegacia, pode ser lá o bombeiro militar, não importa. Nós somos chamados para ser exemplo, nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para fazer diferença. Então, acho que o primeiro passo é esse, as pessoas desmistificarem isso, né? Que a pessoa tem que, você está querendo ser realmente aí, entrar para o ministério, então você tem que abandonar a vida secular. Não, nós não temos. Jesus disse o seguinte: olha, Pai, eu os peço que você guarde-os do mundo, mas não os tire-os do mundo. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. E a gente tem que exercer o nosso trabalho aonde for, como for, para poder honrar a Deus em todas as esferas. Eu acredito nisso. Amém. E pastor, é natural que na atividade ministerial e também na nossa própria vida, né, pelo modo como nós vivemos, o senhor deve ser de uma ala mais conservadora.
sem dúvida. Quais são as pautas que o senhor levanta nessa ala conservadora ou que o senhor defende a priori nessa ala conservadora e tem defendido aí ao longo dessa jornada como uma figura pública? Em primeiro lugar, é a defesa realmente dos nossos valores judaico-cristãos, vamos dizer assim, né? Nós defendemos a vida, então nós somos contra o aborto. Nós defendemos a vida das pessoas em relação a não se tornarem, por exemplo, dependentes químicos. Então a gente valoriza o trabalho que tem hoje com relação a não legalização hoje das drogas, o nosso trabalho hoje em recuperação das pessoas que passam por dependência química. Outra coisa que é uma pauta grande nossa hoje é o fortalecimento dos laços familiares, seja do matrimônio, seja da maternidade, seja do relacionamento com a terceira idade, ou seja, avós, pais, filhos. A gente fortalecer esse relacionamento. Uma das maiores crises que nós estamos vivendo hoje em dia é a crise familiar. E todo mundo sabe que os problemas na escola, quando você vai descobrir por que um aluno está dando problema, por que ele às vezes se droga, por que ele às vezes vai para a prostituição, por que ele parte para a violência, por que se ele entra em depressão, automutilação, ou até tentativa de suicídio, normalmente porque o problema já começa dentro de casa. Até transtornos mentais também, que desenvolvem por traumas na infância, né, pastor? Muita saúde mental hoje está sendo muito afetada, principalmente por causa do Covid. Sim. Não por causa do Covid, mas por causa de políticas públicas e decisões que alguns políticos fizeram hoje de praticamente enclausurar as pessoas dentro de casa. Nós nunca vimos na história tanta criança hoje entrando em depressão e até suicídio. E é um desafio porque, assim como o Evangelho e o mundo cristão é uma contracultura, né, nadar contra a maré, a figura política e pública, nesse período agora, ele está nadando também contra a maré, né? O progressismo está aí, né? As pautas que estão liberais, né, estão sempre contrárias a essas pautas conservadoras que o senhor falou. E o senhor tem enfrentado muita resistência nesse combate? Isso existe muito, né? Não é pouco não, é muito. As pessoas não têm ideia de como que é uma luta, não só espiritual, mas como uma luta física, vamos dizer assim, no ambiente do dia a dia. Porque hoje não tem dúvida nenhuma que as pessoas não compreendem que existe hoje, por trás desse esquerdismo, a base toda vamos dizer, lá do marxismo cultural, que veio simplesmente desconstruir Deus. Materialismo histórico. Essa dialética continua. O que acontece é que eles apenas mudaram o nome para ficar menos agressivo, para ficar mais atraente. Então hoje, em vez do marxismo, em vez do comunismo, veio trazendo o socialismo independente, o socialismo do século XX, o bolivarianismo. E isso transfigura hoje em dia, né, em palavras que atraem muita juventude e algumas pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto. Eles são levados pelo marxismo através de luta pelos direitos humanos, luta de minorias, politicamente correto, cultura da paz. E no fundo, todos esses processos trabalham na mesma intenção: desconstrução dos valores judaicos cristãos. Porque para desconstruir os valores judaicos cristãos, eles precisam atacar 3 instituições: a família, a igreja e a escola. Porque o que perpetua a nossa tradição judaico-cristã são essas 3 instituições, que são passadas de geração a geração. A família educa as crianças ou a próxima geração através do castigo e do exemplo. É um modelo. Às vezes eu vou fazer alguma palestra e brinco assim, às vezes com o auditório, assim, quem nunca apanhou aqui? Graças a Deus eu fico às vezes brincando com o pessoal, falo assim: olha, a Bíblia fala que o pai que ama corrige. Minha mãe me amava demais da E a segunda instituição que é muito atacada hoje em dia e que é ela que preserva também os nossos valores é a igreja. A igreja ensina através dos dogmas morais, né? Você vai ver lá: não matarás, não furtarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de ti,
não adulterarás, não desejar aquilo que é do outro, não cobiçar, honrar o pai e mãe. E isso, vamos dizer, isso cria a conduta, dita a conduta do indivíduo no dia a dia. E a terceira coisa que praticamente cria disciplina nas pessoas de uma geração para outra é a escola. Por isso que você vai ver hoje que a escola perdeu a autoridade. O professor não tem hoje a autoridade que tinha sobre a criança no nosso tempo. Ou seja, a falta de respeito, ela está na escola porque já não existe o respeito dentro de casa. Então, nós precisamos fortalecer os laços familiares e isso precisa ser cada vez mais falado, mais fortalecido. As pessoas confundem isso com, talvez, militarismo, talvez com eles usam uma expressão meio pejorativa, mas eu acho que para mim hoje já é vamos dizer, um valor, essa família patriarcal, né? Você já deve ter ouvido demais isso. O problema hoje é o patriarcado. O patriarcado é um problema, uma solução. Porque se nós tivéssemos homens de verdade dentro de casa, que dão a vida pela família e pela esposa, não teria esse movimento feminista tão radical que é hoje, que é para desconstruir a masculinidade. Verdade. Então, o que anda acontecendo cada dia mais é isso, é essa desconstrução do dia a dia, do vínculo familiar, e essa desintegração da sociedade passa pela desintegração da família. Verdade. E sobre essa ala liberal que tem se levantado sorrateiramente contra esse conservadorismo, contra esse processo de como o senhor mesmo falou, né, da família, da escola e da igreja. Quais, pontualmente, assim, que nós podemos enxergar com mais nitidez hoje? A gente pode falar em ideologia de gênero, o que a gente pode ver assim, mais palpável? O que a gente falou aqui de forma mais genérica, mas de forma mais palpável. O que a gente pode identificar que é um ataque frontal? Assim? E só para completar a pergunta, pastor, porque assim, a gente sempre acha que a gente chegou no cúmulo do absurdo, né? A gente sempre eles inventam uma coisa nova que a gente fala assim, meu Deus, não é possível. E vai piorando, vai piorando. Pelo que o senhor tem acompanhado, já que o senhor está mais inserido, a gente ainda pode se surpreender com coisas ainda assim mais grotescas que eles defendem, sendo que são coisas que a gente vê que até não até para quem não é cristão é absurdo. Muito. Existe coisa que está hoje em pauta sendo discutida em Brasília. Por exemplo, amor intergeracional. Uai, o que é isso? O amor geracional? O amor entre pai e filho? Amor entre avô e neta. Eles acham que o amor afetivo, amor é livre. O amor é livre. Eles toda querem forma fazer de amor, isso. né? E o que a gente entende que isso é completamente contrário aos princípios morais judaicos cristãos. Isso vamos pegar da palavra correta lá, me esqueci aqui agora, vou lembrar aqui direitinho, mas esse relacionamento entre irmãos, esse relacionamento entre familiares, isso é um pecado, né? Incesto, ou seja, eles estão tentando legalizar isso. Estão tentando legalizar a pedofilia. Está hoje em discussão. Está hoje, amor geracional, está sendo discutido. Quem entrou com isso foi o PSOL e o PT. Eles entraram com essa pauta hoje em Brasília, ela está lá em andamento e muitos defendem isso. Bem, na verdade, mais uma vez, o que a gente observa? Existe a estratégia para desconstruir essas três instituições, a igreja, a família e também a escola. Você vai ver hoje que eles estão se levantando muito contra, eles chamam isso, e é tão curioso, algo que para nós é um valor intrínseco, para eles é algo que eles tentam transformar e desconstruir a característica de valor e trazer isso para o lado pejorativo. É a desconstrução dos nossos valores. Então vou dar um exemplo para você. O super-herói agora é gay. O super-homem agora é bissexual. Jesus é gay. Jesus é trans. Eu queria ver eles fazerem, igual apareceu agora nesse final de ano, eu acho que um embaixador, um representante da União Europeia, ele trans se vestindo como a mãe de Jesus. Eu queria ver ele fazer isso com o profeta Maomé. Eu queria ver se eles tinham coragem de mexer e depreciar a religião hoje islâmica do mesmo jeito que eles fazem hoje com os cristãos. Isso eles não fazem. Porque eles sabem que os cristãos lutam pela vida, lutam pela democracia.
As pessoas precisam compreender um pouco, às vezes a gente tem que tentar ensinar o que é democracia, o que é Estado de Direito, o que é democracia ocidental. A nossa democracia ocidental, ela é diferente da democracia do mundo afora. Oh, mas como assim? Não é igual? Não, não é igual. A base de construção dela, ela foi feita num tripé. Nós viemos através da filosofia grega. Todos nós estudamos Sócrates, Platão e companhia. Nós viemos também através do direito romano. E a terceira coisa, a moralidade judaico-cristã. Então, vou dar um exemplo para você. A nossa moralidade judaico-cristã, ela defende a vida desde a fecundação. Mas a moralidade que não é judaico-cristã, eles defendem a pena de morte, por apedrejamento, cortar os membros, castrar a pessoa em caso de estupro, cortar a mão em caso de roubo, que é o que acontece hoje em alguns países muçulmanos. Então, vou dar um outro exemplo para você, que é uma democracia diferente da nossa, e muitas vezes quando os LGBT ficam batendo na gente na Câmara, eu falo, vocês têm que agradecer o cristianismo no Ocidente. Ah, por que nós temos que agradecer? Vai tentar fazer um beijo gay lá na porta do Kremlin. Vai tentar mostrar a homoafetividade lá na Coreia do Norte. Vai tentar fazer esse tipo de coisa, por exemplo, agora no Afeganistão. Vai morrer na hora. Mas aqui no Brasil nós não admitimos isso, porque nós cremos que todas as pessoas têm a liberdade de fazer o que quiser da vida dela, mas existe um limite, o direito do outro. O direito de cada um de nós, ele vai até onde começa o direito do outro. Por isso que a nossa luta hoje com relação ao direito dos pais na educação religiosa e moral dos seus filhos. Eles têm a mania muito grande de trabalhar através do sofisma. Eles trabalham, eles usam a verdade torcida para enganar. Um exemplo para você. Eu estou cansado de ver, às vezes, dentro da igreja, pastores e pessoas falando assim, o Estado é laico. Outro dia uma menina me procurou falando que ela tinha um clubinho na escola dela, uma escola estadual, uma escola pública, e que a diretora chamou a atenção dela, falou, você não pode trazer a Bíblia e fazer estudo bíblico dentro da escola, porque o Estado é laico. Aí eu virei para a menina e falei, não, você vai fazer o seguinte, segunda-feira você vai procurar a sua diretora e dizer para ela, porque o Estado é laico, o que você vai fazer, e que se ela intrometer, nós vamos entrar com um processo contra essa diretora. Porque a diretora está sendo, ela é a representante do Estado, e ela está intrometendo em religião e moralidade de terceiros. O Estado é laico, ou seja, mas ele não é ateu. A nossa Constituição já inicia dizendo sobre a proteção de Deus. Toda a audiência pública, toda a reunião pública, toda sessão pública da Câmara dos Deputados, do Senado, de milhares de câmaras municipais do Brasil afora se inicia em nome de Deus e da população de Lagoa Santa. Abrimos a sessão. É assim que funciona. Ou seja, a nação brasileira reconhece Deus. Agora, o problema é que as pessoas que hoje em dia eu chamo dos esquerdistas mesmo, esse povo ele não está preocupado em bela luta de defesa dos direitos e garantias individuais, constitucionais deles. Eles estão querendo fazer mordaça, eles estão querendo obrigar as pessoas a fazer as coisas. Um exemplo que nós estamos vendo agora no nosso dia a dia é a vacinação. Vacina quem quiser. Sim. Quem quiser vacinar, vacina. E quem não quiser vacinar, tem que ser respeitado também. Não existe lei que obriga ninguém a vacinar. Não existe lei alguma. E a lei ainda diz que ninguém é obrigado a fazer nada a não ser que seja por lei. Então, enquanto não existir lei, o que nós estamos vendo é uma opressão ilegal. Sim, eles vão cercando. Estão cercando. Para obrigar a pessoa a fazer o que ela Mas, desde o início, todas as nações que tiveram ditadores, que tiveram pessoas que dominaram a nação e dominaram sobre o povo, essa é uma das ferramentas, o medo. O medo. Então, eu vejo muita gente tem medo do governo, medo de uma liderança pública. Não tem que ter medo. Nós temos que dizer, botar o dedo na cara e falar, você é meu empregado. Eu pago imposto que pago o seu salário. Por isso que nós temos que nos levantar como população, ir para a manifestação pública, igual nós fizemos no último 7 de setembro, foi a maior manifestação que aconteceu no Brasil.
Só aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, nós tivemos quase 80 mil pessoas. Eu nunca participei de uma manifestação em Belo Horizonte tão grande como essa. E no Brasil inteiro, o povo foi para a rua para manifestar dizendo, olha, não queremos mais esse tipo de decisões, seja do Supremo, seja do Executivo, seja do Municipal, estadual, seja de onde for. Nós defendemos a liberdade democrática e o Estado de Direito e nós vamos lutar por ele. O senhor falando me trouxe à memória aqui uma tentativa de calar, né, os pastores. Recentemente na Bahia, eles obrigaram praticamente um pastor a fazer um TAC, né, em termos de ajustamento de conduta. Aquilo foi uma falta de assessoria jurídica impressionante. Aquele pastor não tinha que nunca fazer aquilo, nunca. Ele foi pressionado e ele ficou com medo de uma militância gay dentro do Ministério Público. O que o Ministério Público da Bahia fez e como tentaram fazer aqui em Belo Horizonte com o Colégio Batista, Getsema, foi uma militância gay dentro do Ministério Público. O que o Ministério Público fez na Bahia foi uma arbitrariedade tremenda, mas o pastor, mal orientado, ele fez aquilo. Eles usavam um termo dizendo que homossexualismo seria a gente referir como doença do homossexual. Isso é uma interpretação que aquela pessoa deu. Se não o cristianismo é doença do cristão, o islamismo é doença do islã, não existe isso. Aquilo foi a interpretação dele. Homossexualidade ou homossexualismo foi a descrição que aquele pastor quis dizer de um comportamento pecaminoso que a Bíblia descreve. E aí eu vou falar daqui a pouco sobre a ação direta de constitucionalidade por omissão, que foi protocolada lá no Supremo Tribunal e o Supremo decidiu sobre ele. Não existe hoje uma lei de homofobia e transfobia. Não existe. Não existe crime de homofobia e transfobia. A esquerda, o movimento LGBT, esse feminismo, esse marxismo, eles não conseguiram mobilizar na Câmara Federal os deputados e nem no Senado os senadores para aprovar uma lei que criminalizasse isso. O que eles fizeram então? Foram para o Supremo. Eles jogaram um jogo sujo. Porque eles provocaram o Supremo para legislar. Isso é uma aberração. Não existe país do mundo que o Supremo legisle. E no Brasil legisla. O que eles fizeram? A própria lei diz que não existe pena sobre aquilo que não tem lei. Se não existe lei, não existe crime. Se hoje você bebe café, não é crime beber café. Mas se alguém aprovar uma lei dizendo que beber café é crime, é crime. Acho que foi exatamente o tema do seu livro, né? Mais ou menos. Eu não sou expert em direito, não, pastor, mas assim. Eu escrevo sobre norma penal em branco. A gestão funerária. Enquanto não existe uma lei, não existe crime. Não existe crime, não existe pena. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o Supremo decidiu equiparar a homotransfobia ao racismo. Foi isso que aconteceu. Só que a ação direta de constitucionalidade por omissão, eles não falam a segunda parte dela. E a segunda parte dela é muito clara. Está lá na ação direta de constitucionalidade por omissão, eu vou até ler aqui uma parte para quem estiver ouvindo, aprender o que é. O Supremo decidiu, primeira parte, ele diz o seguinte: até que sobrevenha uma lei específica do Congresso Nacional destinada a implementar um mandado de criminalização às práticas, às condutas homofóbicas e transfóbicas, eles equipararam isso ao crime de racismo. O que é racismo? Racismo é o preconceito que uma pessoa tenha contra alguém por causa da sua cor. Ele é preto, ele é branco, ele é amarelo. Por causa da sua etnia. O cara veio da Mongólia, o cara veio da África, o cara é um indígena, ele veio do Alasca, a etnia. Por causa do seu credo. Ele é macumbeiro, ele é feiticeiro, ele é cristão, ele é hinduísta, ele é budista, o que for. E agora também por causa da sua orientação sexual, começaram a fazer isso. Só que a segunda parte eles não falam. A segunda parte diz o seguinte, que a repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança, nem restringe e muito menos limita o exercício da liberdade religiosa. Por quê? Porque é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente pela palavra, imagem ou qualquer outro meio o pensamento e externar as suas convicções
que estejam de acordo com seus livros sagrados. Ou seja, aquele pastor ele foi extremamente mal assessorado. A segunda parte. Que o Ministério Público processasse aquele pastor. Nós íamos todo mundo para cima daquele Ministério Público e ainda iria processar o promotor público. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte, quando tentaram fazer uma denúncia pela, mais uma vez, a militância gay dentro da OAB e uma ONG LGBT em Belo Horizonte, que denunciaram o Colégio Cristão, porque um vídeo onde um menino se diz, Deus me fez menino. Deus não erra. E uma menina dizendo, Deus me fez menina, Deus não erra. E eles levaram aquilo dizendo que aquilo era uma ofensa à comunidade LGBT. Que se sinta ofendido. Sabe por quê? A democracia ofende. A liberdade de expressão ofende. Se você se sente ofendido, sai de perto. É diversidade de opinião. Gente, sempre existiu e sempre vai ter. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que fala que Jesus é travesti me ofende. Sim. Mas nem por isso eu vou processar alguém por causa disso, porque ele tem a liberdade de expressar o pensamento dele. O gay, a lésbica, o travesti, o transexual, qualquer um deles tem a liberdade de dizer que Jesus é gay. Ele crê no que ele quiser, mas ele não pode me obrigar a crer no que ele crê. Porque ele poderia, Ou seja, porque o fato dele dizer que o ateu dizer que Deus não existe é uma ofensa pra gente. Olha, existe até um projeto feito por uma deputada do PSOL dizendo que qualquer tipo de constrangimento que uma minoria sinta, isso fosse caracterizado como um crime. Isso é uma aberração contra o Estado de Direito, contra a liberdade de expressão. Eu vou dar um exemplo. Um jornalista que faz pergunta para as pessoas, ele pode constranger a pessoa na pergunta? Pode. E por isso é crime? Não, ele está exercendo o trabalho de jornalismo na busca da verdade. E muitas vezes a busca pela verdade constrange. Uai, então qual é o problema? Ah, não. Então o policial. Claro, o policial no momento que ele pressiona o bandido ou pressiona alguma pessoa, a pessoa fica constrangida. Você matou fulano, onde você estava? Não, o delegado, o senhor está me constrangendo, eu não vou falar nada. No seu bolso, aí, Não tem lógica, não tem lógica. Eu vou fazer uma revista, vou fazer uma busca e apreensão. Não tem lógica. Então o fato é o seguinte hoje, nesse caso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que nós explicamos, e os pastores que estão me ouvindo nesse momento, eu vou dizer para vocês, preste atenção, porque eu ensino isso em todas as igrejas. No dia que um esquerdista, no dia que um LGBT, no dia que uma feminista botar o dedo na sua cara dizendo que vai te processar, porque ele achou que a sua fala foi preconceituosa, você vai devolver o dedo na cara dele dizendo, eu vou processar vocês porque você está sendo preconceituoso com a minha crença. E nesse jogo fica 0 a 0. Pode ir. Quem está me ouvindo agora se sentir ofendido, você é LGBT, pode não processar, não tem problema nenhum. Porque nós estamos lutando para manter a liberdade de expressão, de crença, de opinião e de pensamento. O LGBT tem todo o direito de manifestar o pensamento dele. Por isso que eles fizeram a parada gay e botaram um trans com os seios de fora, simbolizando Jesus. A comunidade cristã se sentiu ofendida? Sentiu. Mas o Supremo decidiu, sabe o quê? Liberdade de expressão. Ué, se o LGBT tem a liberdade de ir para televisão ou em praça pública manifestar, fingindo que Jesus é gay ou falando que Jesus é trans, e nós cristãos ficamos ofendidos e nem por causa disso é crime, é liberdade de expressão, é liberdade de opinião, então por que eu não posso dizer que o homossexualidade é pecado? Não existe preconceito. Preconceito é uma opinião pré-definida. Nós temos um conceito de acordo com os livros sagrados que a homossexualidade é pecado. Agora, se o cara se sente constrangido, ele tem a decisão de simplesmente não ouvir o que eu estou falando, mudar o canal, mudar aqui, quem estiver ouvindo aí agora não estiver gostando, muda o canal. O cara vai dentro de uma igreja, ouve um pastor pregar sobre política ou sobre pecado, e ele não está satisfeito, levanta e vai embora. Tem a liberdade de escolher a igreja que ele quiser. Tem igreja de LGBT, tem igreja inclusiva. Vai para lá. Porque agora, na hora, vamos supor, o pastor está pregando, aí vai falar assim, mentira é pecado. Aí os mentirosos da igreja vão se sentir ofendidos e vão processar. Olha, vocês estão falando que mentira é pecado, eu gosto de falar uma mentira, e aí? Do mesmo jeito que saíram algumas decisões, e vão sair muitas daqui para frente, vai cada dia, gente, você que está me ouvindo, você que é cristão, presta atenção.
vai aumentar cada dia mais a perseguição contra os cristãos. E vai aumentar cada dia mais o avivamento. Porque acabou esse negócio de cristão morno. Ou o cara vai para o mundo logo, que está perdendo tempo dentro da igreja, ou ele vai voltar a ser quente com Deus. Porque não existe mais posição em cima do muro. Mas aí que entra a pergunta que eu quero fazer para o senhor agora. Esse ato do pensamento talvez do cristão de não querer se envolver com a vida pública, de não querer se envolver com política, é um malefício para ele, porque no futuro a própria ação dele, ou omissão dele, né, vai ser contra ele, não é isso? Sem dúvida nenhuma. O grande problema que nós vivemos é, mais uma vez, a doutrinação político-partidária e ideológica que existe dentro da igreja. Não se fala sobre política, não se fala sobre futebol, não se fala sobre casamento. Meu irmão, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós somos chamados para influenciar o mundo. Aí, quando eu entrei para a política, uma pessoa virou e falou assim: eu não concordo que você vá para a política, não, que esse negócio de política e religião não se mistura. Aí eu aprendi, sabe o quê? Política e religião se mistura e muito. Pelo contrário, a política está carente da religião. Por quê? Porque a religião são valores. O que a gente prega? Valores. Justiça, paz social, amor ao próprio, respeito, igualdade. Não é isso que a política fala? Agora, o que está faltando são políticos sérios que levem esses princípios à realidade. Agora, sabe o que não mistura? A instituição igreja e a instituição governo, poder público. São instituições, você não mistura uma com a outra. A igreja dentro do poder público. Isso não. Da mesma forma que o governo não entra dentro da igreja. Existem países que o governo e a igreja estão juntos. A rainha da Inglaterra é a chefe da igreja. Entendeu? Lá é junto, lá é unido. Aqui não. Aqui nós somos realmente separados. O Estado e a igreja. Agora, a vida pública, ela precisa de pessoas que lutam por valores? Precisa, não precisa? Precisa. Ué, então não tem lógica alguém falar assim, não, a igreja não deve, a igreja não, os cristãos não devem se envolver com política. Meu irmão, o cristão então não deve se envolver com segurança pública, o cristão não deve se envolver com saúde pública, o cristão não deve se envolver com educação. Ué, o que nós fazemos é levar a influência de valores cristãos para dentro da educação, para dentro da cultura, para dentro da saúde, para dentro da segurança pública, e isso está fazendo falta cada dia mais. Ô pastor, nosso tempo está quase acabando, tá a correria, nossa, o tema está bom, o tempo voa, né? Mas a gente sabe da importância da igreja, a gente sabe que muitas vezes o governo, o Estado, deixa a desejar, principalmente no cuidado com os mais necessitados, né? A gente pode falar dos moradores de rua, a gente pode falar dos dependentes químicos, a gente pode falar dos doentes mentais, a gente tem visto, né? Eu estou nesse engajamento aí, defendendo os doentes mentais, principalmente após o fechamento do Galba, que eu acredito também que é algo político, partidário, que é algo Eu fiz a CPI do Galba. Pois é, Eu fiz a CPI. Minha mãe estava lá representando, né, os doentes mentais, e hoje eu estou à frente representando os familiares e pacientes. E a gente sabe que da pandemia, mas não só durante a pandemia, a importância da igreja no cuidado e assistência a essas pessoas, que muitas vezes o Estado não assiste, não por não conseguir, a gente sabe que se quisesse, conseguiria fazer algo melhor, né? E aí a gente sabe que foi feito um projeto de lei para que a igreja se tornasse um lugar, algo essencial para durante a pandemia. Atividade essencial. Atividade essencial para que não fosse. E o prefeito vetou, mas foi derrubado esse veto. Isso. Diante disso e da possibilidade, a gente não sabe como é que vai ser 2022 após o carnaval, né? Porque no carnaval não vai ter. Não, vai ter o Covid tirou férias. Tirou férias, né? Vamos, pensando já na volta, né? Depois das férias, se acaso acontecer novamente um lockdown, a gente não sabe como é que vai ser 2022. Você acha que é possível eles conseguirem vetar esse veto ou novamente conseguir fechar as igrejas, ou a gente pode ficar mais tranquilo? Hoje, se o prefeito fechar alguma igreja, ele vai entrar em crime de responsabilidade, improbidade administrativa, porque existe uma lei hoje em Belo Horizonte dizendo que
que a igreja é uma atividade essencial. E na hora que ele fizer o decreto fechando bares, restaurantes, escolas, o que for, ele vai fechar os que não são essenciais de acordo com a lei. Em Belo Horizonte, a atividade religiosa é hoje uma atividade essencial à população. Principalmente você que está cansado de saber a saúde mental, como é que hoje está a situação. Então a igreja hoje é um lugar que realmente faz com que as pessoas possam receber conforto, possam buscar ali paz nesse momento de tanta intranquilidade, principalmente histeria pública. E a gente Então sabe é que muito grande parte das necessário. clínicas são financiadas por igrejas ou são abertas por igrejas. Sem e não dúvida, pelo Estado. sem dúvida. E hoje o que a gente está assistindo é o seguinte: existe um partidarismo hoje na vida pública. Eu cheguei a conseguir, junto com o prefeito no início do mandato, que cedesse para a gente um galpão. Nós não queríamos dinheiro, nós não queríamos nada, a gente só precisava do espaço físico. Um galpão na região do bairro da Lagoinha ali, para que a Cristolândia, que é uma organização cristã, pudesse retirar das ruas 200 moradores. O prefeito autorizou. A secretária do PT, eu falo, indicada pelo Patrus, indicada pelo Pedro Patrus, o seu pai Patrus, Ananias, ela falou na minha cara que eles não fazem parcerias com organizações que sejam confissionais. Aí eu falei na cara dela, você prefere ver o povo em dificuldade na rua para manipular. É porque eles não votam, eles Não, só uma camada sem vergonha. Ô, pastor, só uma última palavra que nosso tempo está se encerrando. O que o senhor tem a falar para os nossos ouvintes, deixando aí como reflexão sobre Olha, esse tema? eu gosto muito, Deus me deu uma palavra nesses últimos tempos que eu tenho falado em todos os lugares. Em Atos 13:36 diz que o rei Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e depois ele morreu. Nós temos que entender que na época do rei Davi, ele lutou e foi usado por Deus para vencer gigantes. A Bíblia fala que Deus levantou Davi para poder vencer os inimigos do povo de Israel. E Deus levantou Davi para unificar uma nação. Eu não tenho dúvida nenhuma, hoje em dia, Deus está levantando homens e mulheres para cumprir um propósito de Deus hoje, nessa geração. Os gigantes hoje são outros. Os inimigos hoje são outros. E a nação é a brasileira. E eu tenho certeza absoluta que Deus está levantando pessoas que estão nos ouvindo nesse momento com um chamado para ter a coragem de fazer a diferença. Deus tem um propósito para você cumprir aonde você estiver. Seja num posto de saúde, seja numa escola pública ou particular, seja num comércio, num banco, numa delegacia, aonde for, Deus está chamando você para exercer influência, e principalmente na vida pública. Amém. Nós agradecemos e oramos para que o Senhor seja também essa pessoa que o Senhor esteja levantando aí. Amém, Ronaldo, amém, Carol, obrigado pelo convite. Muito obrigado. E Deus abençoe cada ouvinte. Meus ouvintes, muito obrigado pela receptividade aí de Lagoa Santa. Um abraço, até a segunda-feira que vem, Carol. Se Deus quiser, esperamos vocês na próxima segunda-feira, 17 horas, né, Marcos? Isso aí. Quero agradecer a presença do excelentíssimo Fernando Borja. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Certamente nossos ouvintes e também seguidores foram nutridos, fortalecidos e encorajados por Deus através da sua vida. Meu amigo, estamos encerrando o nosso bate-papo Ruiós. E antes de encerrar, eu gostaria de honrar aquelas pessoas que têm patrocinado o programa, têm acreditado, têm investido na visão, que são eles: Churrasquinho do Marcão, Escola de Futebol Oficial do América, Barbearia Diplomata, Autoescola JD e a marca Juros Moda. Meus amigos, eu quero falar sobre para você, meus amigos ouvintes e também seguidores, vocês que têm o desejo de tirar a sua habilitação, conquistar a sua habilitação e que ainda não sabe que a JD está com uma super promoção. Guarde isso, a Autoescola JD não vende serviço, mas realiza o seu sonho. Ligue agora para você conhecer a promoção da Autoescola JD, uma promoção imperdível, no número 3681-7987, ou você pode mandar um WhatsApp para o número 97144-4750. Também, meus amigos, eu gostaria de falar sobre a Barbearia Diplomata, a melhor barbearia de Lagoa Santa. A Barbearia Diplomata se encontra na Avenida Aramita de Matos Pinho, 195, próximo ao ponto final do Verdinho.
E também, meus amigos, você que tem um filho, um parente que já nasceu com uma predisposição para o futebol e que ainda não sabe que em Lagoa Santa nós temos uma escola oficial de futebol do América, a melhor escola de futebol do América em Lagoa Santa nós temos, e você pode ligar e agendar seu horário para você conhecer a metodologia de ensino, também a estrutura, com os meus amigos Jorginho e Daniela. Anote o número aí, o número é 98694 3970. E também eu gostaria de falar sobre o melhor churrasquinho de Lagoa Santa e região, que é o churrasquinho do Marcão. Você que ainda não experimentou o maravilhoso e sensacional tempero da vovó, você está perdendo. Gente, o churrasquinho do Marcão é um ambiente familiar, com excelente atendimento. Lá você será muito bem atendido. Anote o número aí, o endereço é Avenida Pinto Alves, 3656. E eu gostaria também de finalizar falando da marca Július Moda. Guarde isso, a marca Július Moda é uma marca, uma loja e também consultoria. Anote o número aí para você agendar o seu horário com o meu amigo Július. O número é 99395-7574. A marca Július Moda se encontra na rua São Sebastião, 811, Vespasiano. Amigos ouvintes, amigos seguidores, estamos encerrando o meu, o seu, o nosso Bate-Papo Ruiós e retornaremos, se assim o Senhor nos permitir, segunda que vem. E lembrando que amanhã tem Bate-Bola Ruiós. Ruiós, bate-bola. Não esqueça. Deus abençoe vocês. Pastor, Deixa eu tirar uma foto nossa aqui. Vamos tirar. Tira essa